Olá pessoal, aqui é o Benício e nesse vídeo a gente vai falar a respeito da essência por trás das integrais, em particular das integrais de Riemann, que são as mais populares. Existem outros tipos de integrais, como de Stieltjes ou de Lebesgue, porém aqui a de Riemann vai ser a mais interessante para nós, que é a mais utilizada inclusive para aplicações na física, na química e por aí vai. Qual que vai ser a ideia? Vamos pegar aqui um eixo x e um eixo y e imagina só que você tem uma função qualquer, uma função real contínua qualquer. Imagina que você determine um ponto inicial A e um ponto final B, em que a função é contínua nesse intervalo, e você esteja interessado na área compreendida entre a função e o eixo x. Se a função é uma função afim, é tranquilo porque você pode fazer simplesmente a área de um trapézio, como você está vendo aí na figura. Mas, e se a figura for um pouquinho mais complicada? Aqui, usar apenas geometria plana não vai bastar. A gente vai precisar fazer algo um pouquinho mais elaborado, que vai ser exatamente a essência das integrais. Olha só o que a gente vai fazer. Para as coisas ficarem um pouquinho mais simples, vamos pegar uma funçãozinha um pouquinho mais conhecida para nós. No fundo, o processo que a gente vai fazer aqui, você pode usar para qualquer função real contínua num certo intervalo que você quer calcular a área, que você quer integrar. Vamos pegar aqui a função f de x igual a x ao cubo. Para essa função f de x igual a x ao cubo, a gente sabe que o gráfico dela é essa curva aí que você está vendo na imagem. Porém, aqui para as coisas ficarem mais simples, vamos calcular apenas essa área que está indo do x igual a zero, do início, até um certo ponto que vai ser igual a x, ok? Vamos calcular então essa área de 0 até x. E vamos deixar para lá a parte negativa dessa função. Aqui nós vamos então dividir o intervalo que a gente quer integrar a função em vários pedacinhos iguais. Esses pedacinhos, se a gente tiver n pedaços, o tamanho de cada um deles vai ser x sobre n, que a gente vai costumar chamar aqui também de ΔX, beleza? Agora, qual que vai ser a ideia? A gente vai construir vários retângulos para poder tentar preencher essa área, cuja altura de cada um dos retângulos é um valor da função e a base é exatamente esse ΔX. Repara que com essa subdivisão a figura está ficando desse jeito aí. Não está uma aproximação muito boa para a área, porque a gente tem poucos retângulos para representar aquela área laranja da figura. Agora imagina que o n aumenta mais. Imagina que a gente tenha um valor grande de n. Cada pedacinho, cada base de cada retângulo vai ficar cada vez menor. Ou seja, quanto maior o número de pedacinhos que a gente divide o intervalo, menor é a base de cada retângulo, e observa que a soma das áreas de todos os retângulos vai cada vez ficar mais próxima da área que a gente está procurando, que é a área entre a função e o eixo x, que é a integral da função, ok? Então, olha só qual que vai ser a ideia. Nós vamos dizer aqui que a área da função vai ser aproximadamente uma soma das áreas de vários retângulos. E o que vai ser a área de cada retângulo? Vai ser uma base ΔX vezes uma altura, que vai ser a função calculada em um certo valor de x, que a gente vai descobrir já já, ok? Para a gente descobrir qual valor de x é esse que a gente está calculando a altura de cada retângulo, olha o que a gente vai fazer. Repara só, o primeiro retângulo vai ter altura x sobre n. O segundo retângulo vai ter altura 2x sobre n. O terceiro vai ter altura 3x sobre n, e por aí vai até o último retângulo, cuja altura vai ser a função calculada em nx sobre n, ou seja, em f de x. Observe que o padrão então está sendo o seguinte, a função está sendo calculada em kx sobre n, em que o k está variando de 1 até n, ok? Agora, isso é só uma aproximação, não vai ser exatamente a área ainda. Mas se você fizer o n ir para o infinito, se você colocar um número de subdivisões indo para o infinito, a gente vai ter que essa área vai ficar igual à área que a gente está procurando. Isso está longe de ser uma prova formal da integral, de como é que ela funciona. Porém, a ideia, a essência dela vai ser exatamente isso. Se você nunca viu nada de cálculo, fica tranquilo com esse símbolo de limite aí. O que esse limite n setinha infinito está dizendo é que a gente está pegando o valor de n e jogando para o infinito. Tá? A gente está fazendo o n ficar um número bem grande. Repara que aquele ΔX ali é exatamente x sobre n. Então já vamos substituir aqui para a conta ficar mais tranquila. E antes da gente resolver essa expressão, essa conta é o que a gente vai chamar de integral de f de x dx. Ok? Exatamente essa que é então a integral indefinida de uma função. Vamos então resolver essa continha para essa função específica? Muito bem. Vamos observar o seguinte. Se f de x é igual a x ao cubo, a gente precisa substituir ali f de kx sobre n, né?
Então, nessa função x ao cubo, quem que vai ser f de kx sobre n? Vai ser exatamente kx sobre n elevado ao cubo, certo? E é isso que nós vamos substituir na expressão ali de baixo. Então, a gente tem que a integral de x ao cubo dx vai ter que ser o limite quando n vai para o infinito do somatório do caindo de 1 até n dessa expressão daí, que é kx sobre n ao cubo vezes x sobre n. Vamos fazer essa conta, que essa conta a gente consegue fazer ela, não é tão complicada assim. Vamos dar uma olhada. Primeiro observa que a gente pode desenvolver o equiparênteses ali, né? A gente pode colocar como sendo k ao cubo vezes x ao cubo sobre n ao cubo. A gente pode multiplicar os termos iguais e colocar essa expressão como sendo k ao cubo vezes x à quarta sobre n à quarta. Olha esse somatório. Esse somatório está variando no k. Ou seja, o n e o x são constantes dentro desse somatório. A gente pode colocar essas constantes para fora do somatório e deixar a expressão dessa maneira. Agora, olha aquele somatório ali, ó. Somatório do k de 1 até n de k elevado ao cubo. Repara que essa conta é simplesmente 1 ao cubo, mais 2 ao cubo, mais 3 ao cubo, por aí vai até n ao cubo. A gente precisa resolver essa soma. Essa soma, a gente não vai deduzir ela aqui. Não é o foco do assunto agora. Mas olha só esse padrão, só para a gente deduzir a fórmula, pelo menos de maneira intuitiva. Se você faz apenas 1 ao cubo, você tem que essa conta é igual a 1 ao quadrado. Obviamente. Agora imagine que você tenha 1 ao cubo mais 2 ao cubo. Repara que isso é a mesma coisa que 9, que é 1 mais 2 ao quadrado. Se você tiver 1 ao cubo mais 2 ao cubo mais 3 ao cubo, isso vai ficar 1 mais 9 mais 27, que é igual a 36. E essa conta é igual a 1 mais 2 mais 3 ao quadrado. Tá dando para observar o padrão? Se você tiver 1 ao cubo mais 2 ao cubo mais blá 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 até n ao cubo, repara que isso vai ser exatamente 1 mais 2 mais 3 mais até n ao quadrado, ok? É uma fórmula bonitinha, né não? A soma dos primeiros n cubos é igual à soma dos primeiros n naturais ao quadrado. E a gente sabe que 1 mais 2 mais 3 até n é simplesmente o enésimo número triangular, ou a soma de uma PA, cuja razão é igual a 1. Você pode falar que isso vai ser igual a n, que multiplica n mais 1 sobre 2. Tudo isso ao quadrado, certo? Repara que é exatamente a soma que a gente tinha ali em cima. E isso nós vamos substituir ali na nossa expressão, ok? Se você desenvolver, então, aquela continha ali à direita, repara que ela vai ficar esse bicho horroroso. Vou trocar ali, ó, o n à quarta e o 4 de lugar, porque não tem problema nenhum fazer isso. E agora, para aquele termo da direita, para aquela fraçãozinha aqui da direita, eu vou dividir cada termo por n elevado a 4. E a expressão vai ficar dessa forma daí. Agora, olha só que beleza. Se você simplificar os termos, a expressão vai ficar desse jeito. E vamos lembrar que a gente está fazendo o n indo para o infinito. Se você nunca viu o limite, relaxa que aqui não vai ter nada de complicado com o limite, não. Quando o n está indo para o infinito, olha só para essas duas fraçõezinhas daí. Repara que 2 sobre n e 1 sobre n ao quadrado, as duas estão indo para zero. Quando o denominador cresce muito, observa que a fração ela vai para zero. Ou seja, essa conta vai ficar 1, certinho? Pronto, agora a gente encontrou qual que é o valor da integral. E aqui nesse caso a gente vai dizer que a integral vai ser x elevado a 4 sobre 4 mais uma constante. Aqui em particular essa constante ela aparece por outras razões que a gente não vai discutir aqui agora, mas a gente tem aí então isso como sendo a integral indefinida de x ao cubo. A integral indefinida de x ao cubo dx vai ser x elevado a 4 sobre 4. Se você entende um pouquinho de derivada apenas, repara que a derivada de x elevado a 4 sobre 4 é exatamente x ao cubo. Ok? Ou seja, aí nesse meio processo, a gente tem que a derivada e a integral vão ser processos inversos. Muito bem. Se a gente for escrever como a gente montou o problema, a integral indo de 0 até x vai ser x à quarta sobre 4. Lembra que a gente colocou o intervalo indo de 0 até x, tudo bem? E isso vai ser então a área da função x ao cubo até o eixo x, no intervalo de 0 até x. Se você colocar o x igual a 6, por exemplo, bastaria a gente jogar lá na nossa integral como sendo uma integral que vai de 0 até 6 de x ao cubo dx, e essa conta vai ter que ficar 6 à quarta sobre 4, que é 324. Ou seja, a área entre a função f de x igual a x ao cubo até o eixo x vai ser simplesmente esse valor.
Espero que vocês tenham gostado dessa ideia de como que surge o processo da integral. Repara que a gente tem as regrinhas para quem já estudou cálculo, a gente tem várias regrinhas para calcular integrais, mas no fundo a gente está sempre fazendo isso, só que de uma maneira mais eficiente. Tá aí qualquer essência. Agora, mesmo que você nunca tenha visto integrais na vida, você consegue calcular uma integral. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E aqui eu queria deixar uma sugestão para vocês. No canal do Universo Narrado, eu fiz junto com o Ghisoli um vídeo a respeito de cálculo, um pouquinho da ideia do cálculo diferencial integral. Corre lá no canal dele para você ver um pouquinho das aplicações na física que a gente pode usar integrais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Hey, hey, oh, hey, hey.